As manhãs em Joseon começam cedo. Um homem se espreguiça, enquanto outros se alongam e treinam artes marciais. Um barulho é ouvido dentro de uma carruagem. Alguém pensa se deve dizer que conseguiu para que aquilo aconteça cedo. Ele começa a andar em volta do palácio e se depara com um semblante misterioso dentro da residência. Ele dá um leve sorriso enquanto ouve o que estava acontecendo lá fora. Os guardas do local treinam com halteres em frente ao portão. Um dos guardas pergunta ao grande príncipe se ele veio até ali para seu exercício matinal, e o mesmo confirma pedindo para abrir a porta. Ela é aberta e o príncipe se prepara para entrar. Dentro do local, várias pessoas treinam com equipamentos de musculação, e dois homens conversam entre si sobre seus resultados. Um diz que ele não reconheceu o outro pois perdeu muito peso, e o outro também elogia seu colega com seu ganho de massa muscular, comentando que os ombros ficaram largos. Eles então começam a fazer poses de fisiculturismo se gabando. O príncipe olha para o lado e percebe algo. Um homem aparenta estar em extremo cansaço, dizendo que está apenas na metade do caminho, e se questiona por que demorou tanto para chegar na metade. O príncipe observa também um homem fazendo supino com toda sua força e indo ao seu máximo. Percebe outro fazendo agachamento com muito peso e todos dando o seu melhor. Ele faz uma cara de psicopata pensando que os músculos de seus membros estão sendo aprimorados. Em seu passado como instrutor de fisiculturismo não tinha nada que ele quisesse fazer mais do que isso. Choi Young-jik, um jovem comum da República da Coreia do Sul que estudou alimentação e nutrição na faculdade só para se tornar um treinador fitness completo. Ele aprendeu musculação pela primeira vez no serviço militar, estando em uma unidade de linha de frente sem atividades recreativas. Naturalmente, ir à academia se tornou sua única consolação, e mesmo após voltar para a faculdade, ele não desistiu de seus exercícios. As pessoas da turma de história se questionavam o que um professor de educação física estava fazendo ali. E com o passar do semestre, nosso Rony, como em coreano, ficava cada vez maior. De qualquer forma, foi graças a isso que ele conseguiu seu certificado de classe 1. Foi uma ocasião que provocou uma festa de comemoração com seus amigos. Se houve algo diferente do habitual, foi ele bebendo álcool, o que normalmente não fazia pelo bem de seus músculos. Em seu quarto, Choi come uma besteirinha, enquanto se pergunta se deve assistir YouTube antes de dormir. Um dos vídeos de seu recomendado é a razão pela qual o grande rei Sejeon teve uma vida curta. Choi pensa que é porque ele não se exercitava. Já bêbado, Choi reflete como seria a vida de um fisiculturista naquela época. Devido a essa ideia, antes de dormir, veremos a história de Joseon ser reescrita por um amante de fisiculturismo. Ele dormiu embriagado enquanto pensava que isso seria realmente divertido. Após seu sono, alguém diz que o grande príncipe deve acordar. Choi abre os olhos com dor, se perguntando onde está seu telefone. Porém, percebe algo diferente quando escuta os gritos de um galo. Se levanta enquanto acredita que na verdade bebeu muito. Porém, ao reparar em sua mão, ele percebe que está em um lugar diferente e se questiona sobre ainda não ter acordado direito. Mas agora aquela era sua realidade. Choi parece confuso com a situação e solta um grito que reverbera por todo lugar. Um servo diz que o grande príncipe deve acordar agora, enquanto suspira na frente de seu aposento. Choi se pergunta o porquê daquilo estar acontecendo. Ele lamenta ter se tornado um anchova. Choi entra em desespero tentando negar a realidade. Porém, acaba abrindo a porta e um de seus servos o recebe. Ele olha o lado de fora de sua residência e pergunta sobre seu nome. O servo não entende a pergunta, mas informa que seu nome pessoal é Il, e Suji é seu nome de cortesia. Choi pergunta se o nome de nascimento de seu pai é Idu, e o servo responde que sim. Idu, quarto rei de Joseon. Além disso, ele é conhecido popularmente como Rei Sejeon o Grande. Se seu pai é o Rei Sejeon e seu nome é Idu, na história ele é conhecido como o Grande Príncipe Suya. Por fim, ele fica indignado por ter acabado na era de Joseon. O protagonista pensa que tudo parece muito real e realmente deve ter ido parar no passado. Alguém chama por Vossa Majestade, afirmando que o príncipe Jin Yang está entrando. Embora seja natural ficar nervoso ao encontrar algo desconhecido, o pensamento de ver aquela pessoa fazia o coração de Choi acelerar. A pessoa mais importante mantida em alta consideração por todos os cidadãos coreanos. Ele está prestes a ter uma audiência com o grande rei Sejeon, e como estudante de história este é um momento emocionante. Enquanto Vossa Majestade o recepcionava, nosso herói não parava de pensar em como tudo sobre ele era bom. Porém, a realidade vem à tona quando a Majestade diz que a razão pela qual ele o chamou é por ter uma ordem a dar. E assim somos apresentados a uma versão extremamente acima do peso do rei. Ele pergunta para onde o príncipe está olhando e questiona se ele está um pouco adormecido. Quando pergunta qual o problema, o príncipe pede perdão. Ele fala que desde que o rei realizou inúmeras ações benevolentes ao lidar com os assuntos do Estado, então tem ponderado sobre o tipo de decreto que ele deseja considerar a uma criança inexperiente e descuidada como ele. O rei afirma para não dizer que é inexperiente e fala que valoriza os talentos do príncipe, então planejam nomear como governador provincial. O rei pede para que ele vá à sala dos nobres e reescreva os livros com letras maiúsculas. E o príncipe afirma que obedecerá às ordens.
Já no Salão dos Nobres, Choi pensa que finalmente teve a chance de visitar esta sala, e uma pessoa informa que os livros que forem reescritos por ele terão ainda mais valor. Nosso príncipe pede para que não o elogie demais e que a escrita de seu irmão é muito melhor do que a dele, e o servo diz que é gentil de sua parte. Em seus pensamentos, Choi acredita que não apenas entende o discurso deles, mas também os caracteres escritos. Parece que as memórias do proprietário original do corpo permaneceram. Choi então lê e percebe que as letras dos livros não são pequenas, mas o rei disse que elas não podem ser vistas facilmente. Sobre o rei Sejong o Grande. Após a observação do protagonista, ele o diagnostica como severamente obeso com IMC maior do que 35. Além disso, seu rosto está excessivamente inchado, e apesar do ar frio da manhã ele estava suando. Em conclusão, diabetes ou tolerância à glicose prejudicada. Este é o estágio anterior do diabetes. Ele pensa que esta situação está clara, pois mais tarde na história o rei Sejong falecerá. No final, Danjun se torna rei. Então pensa que não deixará isso acontecer. Um homem se aproxima chamando a atenção do príncipe e diz que aquilo é estranho vindo dele, considerando sua preferência por viver nas montanhas. Este é seu irmão mais velho. Choi pergunta o que traz ele ali e o irmão explica que está para verificar os livros que seu pai lerá antecipadamente. Ele pede para não ligar para ele e continuar o que está fazendo. Choi diz ao seu irmão que leu depois de muito tempo, então alguns eram difíceis de ler devido às suas letras pequenas. E explica que recebeu a ordem de reescrever os livros com letras que sejam razoavelmente grandes. O irmão fala que parece que há uma intenção diferente em suas palavras e pergunta se ele também notou a presbiopia do pai. Choi afirma que estava apenas supondo. Seu irmão fala que normalmente ele é arrogante sobre esse tipo de coisa, mas mudou em um curto período. Choi pergunta desde quando os sintomas de seu pai começaram e o irmão responde que foi há cerca de um ano e que aquilo é diferente de uma presbiopia comum. Ninguém ainda sabe disso, então o irmão pede para manter o segredo. Choi se pergunta se agiu naturalmente e seu irmão vai embora. Ele pensa que ficou nervoso durante aquela conversa e que a parte de trás do seu pescoço agora está rígida. Ele então faz alguns movimentos e coloca as suas articulações no lugar, pensando em como aquilo é maravilhoso. Um homem no local pergunta o que o príncipe está fazendo e que se seu pescoço dói então deve massagear o pescoço e não mover daquele jeito. Choi então percebe que os homens não conhecem o alongamento. Neste período há médicos que podem dar massagens, mas não são muito eficazes. Devido à falta de conhecimento em anatomia, é natural não entender a relação entre as formas dos músculos. Ele pensa que deve explicar para eles de uma forma mais fácil e afirma que forçou seu pescoço enquanto andava a cavalo um tempo atrás. Ele sofreu pois seu pescoço ficou rígido, mas ao mover suas costas percebeu que algo se soltou. E agora, pedindo para olhar para si, ele afirma que é eficaz fazer o que está fazendo. Todos então começam uma sessão de alongamento que termina muito bem, fazendo aqueles dois homens ficarem nas nuvens. No dia seguinte, as pessoas conversavam sobre as técnicas ensinadas de alongamento. A pessoa comenta que seu pescoço, que antes era rígido como pedra, agora se move novamente e comenta que não precisa mais ir ao médico. Os métodos modernos de alongamento que o príncipe Suyong ensinou rapidamente se espalharam entre os estudiosos na sala dos nobres. Porém, a maior preocupação do grande príncipe permanece. Em tendas de madeira e palha, uma pessoa pergunta se há alguém por ali, enquanto o protagonista anda com uma mulher que diz para sair e cumprimentar seus hóspedes. O dono da cabana percebe a chegada do grande príncipe e pergunta qual assunto eles têm a tratar ali. Nosso protagonista informa que está ali para comprar um óleo e está procurando algum que tenha gergelim, mas não de perila ou óleo de paulonia. O homem informa que além do óleo de gergelim, eles apenas têm o de soja, que irá custar 3 maus, e Choi afirma que lhe dará 5 maus com o óleo de qualidade baixa que eles têm. Seu servo pensa que mais cedo ele comprou várias coisas aleatórias e não consegue entender o que o príncipe planeja. Nosso príncipe pensa que, se sua memória não falha, ele morreu de dermatite grave e, até encontrar uma forma de voltar para seu tempo, deve encontrar uma solução para isso o mais rápido possível. Os homens informam que eles chegaram e o príncipe elogia pelo bom trabalho. Enquanto pensa, uma mulher o corta dizendo que parece que ele tem visitado a aldeia com frequência. Choi diz que sua esposa está certa sobre o que comenta, porém a ideia de ter uma esposa ainda não está clara para ele, e ela se apresenta curiosa sobre suas estranhas atitudes. Choi afirmou que estava lendo um livro na biblioteca e descobriu que na antiga dinastia Song havia um dispositivo para se banhar. Enquanto isso, ele pensa que precisa agir naturalmente. A esposa questiona sobre isso, enquanto ele afirma que está tentando fazer e não parece ser uma ideia ruim. O que Choi mais precisa após ter vindo para a Era Joseon é sabão. Se uma pessoa moderna não lavar adequadamente as roupas após praticar esportes, pode sofrer várias consequências na pele. Mesmo na Era Joseon não tem como fazer musculação sem sabão.
pois quantas e quão terríveis seriam as doenças de pele que poderiam surgir. Em seus tempos na terra, Choi costumava trabalhar em uma academia e já teve a experiência de fazer sabão. Sua vovó proprietária do prédio fazia um sabão diferente, dizendo que não confiava nos sabonetes de mercado. A receita era surpreendentemente simples, bastava misturar água com cinzas de palha queimada em azeite de oliva natural e adicionar pó de ervas as aquecendo. Com este método, até na era Joseon é possível fazer sabão. A mulher afirma que óleo suja o corpo e nunca teria imaginado que o material para lavar o corpo seria óleo. Choi diz que está determinado a experimentar várias coisas. O livro afirma que a água de cozimento de brotos de arbustos remove completamente as manchas das roupas e que até manchas difíceis são eliminadas. Sua esposa então se cala e vai embora dizendo que espera que realmente seja daquele jeito. Choi por sua vez pensa sobre o que está acontecendo e acredita que a harmonia não parece ser boa. Em mais uma manhã no local, o sabão começa a ser feito por Choi. Ele pensa que o processo de saponificação é um sucesso por enquanto e para encontrar a proporção perfeita, ele tem que continuar experimentando. No entanto, só de olhar não se parece muito com sabão e Choi se pergunta o quão eficiente ele será na limpeza. Então decide experimentar primeiro e percebe que ainda tem muito a melhorar, mas a capacidade de limpeza é aceitável. Apesar de que o ingrediente principal é o óleo de gergelim, então o cheiro não é muito agradável. Ele pensa que se resolver o problema do cheiro, será possível produzir em grande escala e questiona se pode acabar vendendo em abundância na dinastia Ming. O próximo destino agora era a saúde do rei Sejong. Dizem que até o rei Taejong, conhecido por sua abordagem rigorosa, desistiu de tentar fazer o rei Sejong se exercitar. Para o rei que não ouviu nem o seu pai, um segundo filho que não é nem o príncipe herdeiro tentando fazê-lo se exercitar iria o deixar extremamente irritado. Pensando que no final, para convencer o rei, ele deve o convencer logicamente. Choi percebe que até mesmo sua forma física é um problema e não pode ensinar musculação com um corpo desses. Para aumentar a persuasão, ele deve alcançar um levantamento de 400 kg nas 3 principais disciplinas e cerca de 670 libras de massa muscular, fazendo uma pose em meio ao banho que deixa as pessoas no local confusas. O próximo destino é transformar a musculação em uma disciplina acadêmica e criar um livro que contenha essa história. Choi pensa em um ditado que menciona o prestígio e a boa reputação. Caso eles aprimorem os corpos herdados de seus pais, isso seria ser filial. Então fará um livro que registra a disciplina de construir a si e moldar o corpo, com o nome de secretário de construção corporal. Mais tarde no palácio, o príncipe começou a se exercitar fazendo barras em um pedaço de madeira conectado a uma porta. Após terminar sua sessão, ele se pergunta que corpo talentoso é aquele. Além das barras, ele também fez dips flexões e até mesmo o Dragon Flag. Ele pensa que para as outras partes pelo menos há algum talento, mas a força do core e de puxar estão além do alcance das pessoas comuns. É impressionante que ele consiga fazer 15 flexões seguidas sem cansar mesmo com este excesso de gordura abdominal. Pensando então se é verdade que a sua linhagem não irá a lugar algum. Os servos informam que os materiais que o príncipe encomendou chegaram. Choi encomendou halteres e o homem diz que é reconfortante ouvir que ele gostou, especialmente pois é a primeira vez que havia feito. O príncipe está muito feliz enquanto os homens saem do recinto. Eles conversam entre si que o príncipe Jin Yang finalmente enlouqueceu, pois gastar 80 acres de arroz para comprar aqueles ferros fundidos é uma decisão horrível. Ele afirma que mesmo na família samurai não tem necessidade de haver tanto ferro. Porém, ele chega à conclusão de que talvez o príncipe esteja recrutando soldados. E o seu colega pede para que ele fale baixo e tome cuidado com o que diz perto das pessoas, pois só precisam de dinheiro em circulação. Choi pensa que seu exercício calistênico até agora não fez muita diferença, mas será diferente com este tanto de ferro. A serva da esposa de Choi diz que mesmo sendo da realeza aquilo é um exagero, e pergunta se sua senhora irá apenas ficar observando, porém é cortada pela mesma. A serva pergunta o motivo dela não tentar lavar o corpo com óleo e critica a decisão do protagonista de gastar 80 acres em um monte de ferro. A esposa do príncipe pensou que ele estava obcecado por caça por um grande tempo, mas agora estava obcecado por objetos estranhos e não sabe o que teria feito de errado. Ela então afirma para que pare de falar essas coisas, deixando sua serva um pouco desconcertada. Ela lembra boas memórias com o príncipe, como no dia em que ele a entregou uma rosa, porém hoje não era mais assim, e ela corta uma da mesma que havia recebido, pensando que quer dormir cedo este dia e que não precisa da atenção dos outros. A mulher então começa a tomar seu banho e observa o sabão feito pelo príncipe. Ela se pergunta se deve lavar o corpo com aquilo, e decide experimentar uma vez, passando assim o sabão por todas as extremidades de seu corpo, e percebendo que aquilo era muito diferente do que o habitual. Choi saiu de seu banho pensando que realmente precisava levantar peso para se sentir como se tivesse feito exercícios. De repente ele percebe um barulho e pergunta quem está ali. Ele percebe que é sua esposa, e a mesma comenta que o
o objeto chamado de sabonete que remove a sujeira é ótimo. Porém, o aroma forte de óleo de gergelim é um problema, e se tomar banho todo dia com aquilo, alguém pode a confundir com a esposa de um vendedor de óleo. Choi pergunta então se será melhor usar óleo de porco ou óleo de boi, mas se lembra que se trata de um produto muito caro e com um cheiro não tão diferente. Em vez de vender para a dinastia Ming, isso se tornará um negócio exclusivo para os nobres da dinastia Joseon. Ele afirma que encontrou uma solução fácil para resolver aquilo e pergunta o que ela achava de misturar óleo de camélia, afirmando com ânimo que com certeza terá um cheiro melhor do que o óleo de gergelim, agradecendo então sua esposa e a deixando corada. Na região Gaeshon, um homem recepciona o grande general Jin Yang. Nosso príncipe afirma que o rosto do homem está gravado em sua memória e pergunta se ele participou da caça no inverno passado. Ao tentar expulsar os servos do matagal, o corpo do homem ficou muito machucado. As pessoas passaram por muitas dificuldades e agora o príncipe veio compensar mesmo que seja tarde. Choi diz que iria dar a ele sua prata, mas parecia que aquilo era errado, e afirma que para sua casa a cada 15 dias 2 sacos de arroz e ovos serão enviados junto à carne de frango e mais coisas. Nosso príncipe pede para que ele certifique de usar isso especialmente com sua família, e o homem, grato por tudo isso, pergunta como poderia retribuir pela gentileza. Choi por sua vez afirma que não há necessidade de retribuir, apenas que informe a cada quinzena o crescimento e peso de seus filhos. Ele prometeu fornecer alimentos para 20 famílias e com isso registrou o peso e altura das crianças, dando uma dieta equilibrada com foco em proteínas para 10 delas. E para a outra metade é fornecida uma dieta com foco em carboidratos e gorduras. Em seguida será registrado as mudanças na forma física e habilidades mútuas das crianças para usá-las como dados referenciais. Em seus pensamentos, Choi obteve uma vantagem contra seu pai quando for o convencer a fazer exercícios. Um ferreiro bate com seu martelo em uma espada, enquanto o protagonista pergunta a um homem se ele consegue fazer o que está no papel. O homem diz que não sabe ler, mas entende números, e uma peça redonda de ferro pesa 30 quilos. O mesmo peso de 3 tampas de panela no estilo de Varsóvia. Ele questiona se o protagonista está planejando encaixá-las em um pino pontiagudo, o que é confirmado por Choi. Ele pergunta se isso significa que será colocado 4 em cada lado, e fica assustado ao pensar que se houver 8 será 240 quilos. O príncipe diz que para ser honesto no final será necessário um peso ainda mais poderoso, e que esta barra tem que suportar ao menos 300 quilos. Nosso príncipe então retira um papel de seu corpo e diz para que o homem enrole a placa de ferro em uma barra com cerca de 3 pés de comprimento. Nosso príncipe pensa que aquilo é interessante e com as capacidades técnicas desta época talvez seja possível fazer uma pistola. Um homem afirma que acredita que Sua Majestade apreciará certamente a invenção como ela merece. Nosso protagonista pensa que desde o momento em que assumiu esse corpo, a imagem do príncipe ficou melhor e neste caso ele está ali exatamente para restabelecer a ordem. De repente a atenção do príncipe se volta para o homem ao seu lado. Ao ativar o olho do treinador, ele percebe que o homem tem uma constituição corporal padrão: ombros e tríceps, excelentes músculos largos resistentes nas costas, músculos densos nos ombros e trapézios. Choi pensa que este cara é um filho ilegal, então não pode se tornar oficial. No entanto, é o candidato ideal para os testes iniciais. Choi fala que quer que o homem se torne seu primeiro aluno do caminho para a perfeição do corpo, e caso tudo dê certo, ele não terá rivais em todo o oceano. O homem se enche de felicidade acreditando que levou vantagem e pergunta como pode agradecer ao seu senhor. Choi por sua vez diz que não há necessidade e que apenas confie nele, pensando que o homem nem suspeita no que está se metendo. Em seus aposentos, o príncipe herdeiro é chamado pelo nosso herói. Ele se questiona se Choi realmente veio e o mesmo afirma que sim. O príncipe herdeiro faz uma análise do corpo do nosso herói e diz que percebeu muitas melhoras e está curioso sobre o rumo que este encontro levará. Choi diz que pelo visto criar novos métodos de treinamento em vez de caçar melhora o seu corpo e que na verdade ele veio pois gostaria que o príncipe desse uma olhada naquilo. O herdeiro pergunta sobre o novo método de treinamento e o que seria. Nosso herói então apresenta o sabão. O príncipe herdeiro diz que aquilo é realmente uma substância milagrosa que remove contaminações. No entanto, o preço do óleo de camelina é muito alto. Porém, se fosse apenas um óleo caro, seria um desperdício de arroz, então dependendo da fabricação pode se tornar algo bastante econômico. O príncipe herdeiro pede para emprestar o pincel a ele por 1 minuto e fala que entendeu. Nosso protagonista sugere para que ele escreva que conseguiu se livrar da sujeira com a ajuda do sabão criado pelo príncipe Jinja. E para evitar sujar os livros, todos os funcionários devem lavar as mãos com ele de manhã e à noite. O príncipe herdeiro diz que, em sua opinião, apesar do custo elevado do sabão, quase todo mundo poderá se permitir utilizá-lo, mas considerando a novidade do produto, as pessoas ainda não irão comprar. Nosso príncipe então pergunta se ele planeja forçar todos os funcionários a usá-lo. Porém, é negado pelo herdeiro, que diz que será melhor apresentar de maneira a qual tangencie os benefícios para que eles desejem usar por conta própria. Choi pensa que isso será como uma amostra grátis atualmente. O primeiro príncipe diz que é mais fácil distribuir amplamente caso as negociações privadas comecem, e então pode-se introduzir um imposto sobre ele, o que será uma nova fonte de renda. Choi pensa que o imposto é realmente uma boa ideia, e que não é à toa, afinal ele é o primeiro filho do grande Sejong e o futuro rei Munjong. Na cabana de ferreiros, um homem pergunta se eles têm certeza que o grande príncipe Jin Yang
encomendou aquilo e os homens afirmam que sim. O homem afirma que eles sabem o que acontecerá se eles cometerem um erro e o ferreiro deseja boa viagem ao senhor. Um dos ferreiros afirma que os itens que o grande general Jin Yang encomendou devem ser imediatamente derretidos e destruídos, mas o outro afirma que os prazos estão se aproximando e os danos serão colossais. Seu colega, porém, questiona se para ele as moedas valem mais do que a vida, e se vale mesmo então deverá ir em frente, afirmando que eles não sabem a intenção do príncipe ao fabricar estas barras de ferro. Os andarilhos de antes continuam pela vila e é informado que o segundo príncipe é incapaz de merecer o direito de sucessão, mas gastou uma grande quantidade de recursos na compra de ferro. Dias a fio ele tem forjado seu corpo, então o príncipe Jin Yang deve estar finalmente mostrando sua verdadeira natureza. Um homem comenta se o outro viu aquilo. Ele diz que quando lavou as mãos usando um produto chamado sabão, as manchas de tinta desapareceram. O óleo do rosto também é facilmente removido e acha que aquilo é realmente uma substância milagrosa. Eles se perguntam quem teve aquela ideia e um deles diz que deve ter sido o príncipe herdeiro. Um deles comenta que os créditos são do príncipe Jinia e as pessoas parecem não acreditar. Choi treina seu corpo fazendo um supino reto. O seu servo ajuda na contenção enquanto suas repetições já batem 9. Ele então pensa que consegue fazer supino com 45 kg por 10 repetições. Choi guarda o peso e o servo diz que ele já está muito hábil neste treino. O príncipe então começa um discurso motivacional e pensa que mesmo que lembre halteres enferrujados de uma academia de bairro, os benefícios são maciços. No entanto, com a produção eles enfrentaram muitas dificuldades. O ferreiro acabou por devolver o dinheiro, pois disse ter certos imprevistos na confecção dos equipamentos restantes. Eles não apenas não conseguiram concluir no prazo, mas também não acertaram no design. Choi então diz que agora é a vez de seu servo. O mesmo se desespera, afirmando que caso pegue esse peso será esmagado até a morte. Porém o príncipe não quer debater e afirma que ele precisa estimular o seu corpo. Com uma cara assustadora, Choi então dá dicas de treinamento, enquanto o servo se esforça. Sua esposa se aproxima pensando que antes ele era magro, mas agora seu corpo está radiando força. E sua serva o compara ao general Von Bono. O príncipe se distrai do exercício e pergunta se o que sua esposa está dizendo é verdade. Ele ouviu que é um verdadeiro herói desde jovem e na maturidade se distinguiu na função de general, pensando então se deveria implementar uma taxa para treinamento militar. Enquanto seu servo quase morre no supino, o príncipe afirma que uma arma não é o suficiente para a vitória. De repente um barulho no portão chama a atenção de todos. Choi se pergunta quem ousa entrar tão descaradamente nos portões de sua casa. Eram os andarilhos de antes. Eles entram no local com caras sérias e vão em direção ao príncipe. A esposa pergunta o que está acontecendo e se eles sabem que aquela propriedade é do príncipe Jin Yang. Um dos homens, de forma amedrontadora, diz que já está ciente e que se ela, a esposa do homem, deve ter a gentileza de ficar em silêncio. Ela então se prepara para se submeter, porém o nosso herói toma a frente dela, derrubando o homem. Caído no chão, ele pergunta como foi derrubado tão facilmente. E o príncipe diz para não encostarem as mãos sujas em sua esposa. Os samurais então se preparam para sacar suas espadas, porém o chefe deles os acalma e se apresenta dizendo que é um prazer o ver de novo depois do torneio de caça do ano passado. Nosso príncipe pergunta o que está acontecendo e se eles ousarem tocar em seus homens as coisas ficarão feias. Um dos samurais grita perguntando se ele esqueceu de seus erros e o chefe comenta sobre o objeto que ele segura que é capaz de produzir 20 espadas, questionando então o que ele fará com 400 espadas. O homem ajudado anteriormente está amarrado e feito de refém. Aquele chefe comenta que 7 meses atrás ninguém se interessava por ele e do nada começou a ajudar os pobres, perguntando se ele quer levá-los a uma rebelião. O príncipe afirma que são apenas suposições e diz que trazer militares com base nisso é abuso de poder. O homem afirma que não há necessidade de provas e que a fofoca se espalha rapidamente. Então pergunta se ele se lembra que eles sempre agem assim e no final tudo que é secreto se torna evidente. Choi pergunta o que acontecerá se ele estiver errado, mas o chefe está certo de suas opiniões, afirmando que irá interrogar todos aqueles que o cercam. Choi pensa sobre a detenção e interrogatório e mesmo que ele declare sua inocência, eles não se acalmarão. Esta é uma investigação típica de inimizade. Afinal, ele não fez nada de errado desde que assumiu o corpo do príncipe e não sabe que intrigas tinham antes de sua aparição. Ele então respira fundo e se pergunta o que deve fazer agora. De repente alguém chega e pergunta o que está acontecendo ali. Choi se surpreende e percebe ser o seu irmão. O príncipe herdeiro diz que veio pessoalmente, pois os rumores ruins sobre ele se espalharam por toda a parte. Ele afirmou que acreditou que ele havia encontrado uma maneira de treinar seu corpo. Enquanto isso, os samurais pedem para que ele se afaste desse louco. O primeiro príncipe então questiona sobre Choi ser louco, dizendo para ele ser mais cuidadoso com suas palavras, pois ele não é nenhum louco. Em todos os lugares existem aqueles descontentes com o fato de alguém utilizar riquezas para fins pessoais.
mas ele irá dar ao seu irmão uma chance de se explicar. Porém, mesmo sendo familiares, se livrar destes rumores será difícil, então serão necessários fortes argumentos. Por fim, ele diz que caso as acusações sejam falsas, não haverá escapatória. Ele não poderá se livrar tão facilmente. O príncipe herdeiro afirma que se acusar o seu irmão e não puder provar, não sairá impune. O nosso príncipe então bate com sua barra no chão e diz que precisa de ajuda, pedindo para que seu servo traga aquele livro. Ele fala que tem uma razão válida para criar tudo isso, e é sobre o desenvolvimento da educação sobre um estilo de vida saudável. Choi entrega o livro ao príncipe e pede para que se familiarize com as informações. O primeiro príncipe começa a ler e vê que a filosofia parece fazer sentido. No entanto, ele ainda não entende a necessidade de tanto investimento para isso, perguntando o motivo de se gastar tanto com o método de cura. Choi se aproxima do ouvido do seu irmão e diz que o irmão mais velho sabe que seu pai está ficando mais fraco a cada dia. O irmão fala que apenas a presbiopia o alcançou mais cedo, não havendo necessidade de se preocupar tanto, e que caso ele tenha algum conhecimento de medicina, deveria esclarecer. Choi afirma que recentemente seu pai foi afligido por uma febre e, apesar do clima fresco, suor escorre abundantemente pelo seu rosto. Nosso protagonista afirma não querer tirar conclusões precipitadas, mas suspeita que ele tenha diabetes. Ele acredita que a causa possa ser um excesso de energia yang, e também o fato de Sua Majestade comer em excesso. Já que ele não se envolve em atividades físicas, a energia yang não pode ser liberada. Portanto, uma parte significativa do problema se manifesta por meio de uma doença que afeta seus olhos. O primeiro príncipe, por sua vez, questiona sobre a assistência aos pobres, perguntando se aquilo também está relacionado ao seu pai. Choi afirma que foi tudo para sua pesquisa e diz que em seu livro todos os assuntos relacionados à nutrição e exercícios estão registrados. Ele afirma que quer convencer seu pai do que está escrito. O primeiro príncipe então dá um grito dizendo que, pelo que ouviu, o príncipe Jinjian é inocente. Porém, o chefe samurai diz que aquilo não irá funcionar, pois realizar investigações e julgamentos é seu dever. Ele diz que Sua Majestade não ficará satisfeito com seus direitos sendo desafiados, afirmando que ali inspetores competentes de várias patentes se reuniram. O chefe então pergunta se ele quer que simplesmente obedeça ao comando ou que dê o exemplo para seus soldados, e que caso queria os expulsar de lá, terá de começar expulsando ele. O homem diz ao herdeiro que encobrir alguém apenas por laços está errado, pois ele será o futuro rei, dizendo para ele ser resoluto e mostrar ao mundo a grandeza das leis de seu país. Li Soushi não simplesmente alcançou o cargo de chefe de inspeção. Agora este problema não concerne apenas aos dois, já que ele envolveu o príncipe herdeiro em tudo isso. Vendo que não tem o que fazer, o príncipe herdeiro pede para ele explicar o motivo de ter comprado tudo. Já que esse é o caso, Choi diz que irá mostrar pessoalmente a ele, provando com todo o seu poder. No corpo do rei, energia yang se acumulou, o que afetou sua visão, resultando em presbiopia, mas ele acredita que possa superar as doenças se fortalecer o corpo. Todos sabem que Vossa Majestade não economiza esforço físico. No entanto, se nós demonstrarmos a ele um poder sem precedentes, ele irá se interessar. Se mostrarmos a força equivalente às conquistas de Yan Yu, ele poderá deixar seu lado de ceticismo. Choi então diz que se não conseguir convencê-los, não irá convencer seu pai. O príncipe herdeiro novamente chama a atenção de todos, explicando que o príncipe Jingyang esteve desenvolvendo métodos de cura para o povo, e essas adaptações foram criadas com este propósito. O chefe pergunta se ele realmente está usando aquilo para um treinamento, se questionando sobre uma peça de ferro que pesa mais que uma panela resistente. O príncipe diz que acabou de perceber que talvez a compra de tudo tenha sido para a inspeção, e que caso ele esteja certo, por que não permitir que o jovem demonstre suas habilidades para limpar seu nome. Um dos samurais então diz que irá verificar, pois em força ele é o melhor, e caso o príncipe perca, ficará claro que ele mentiu. Choi então se alonga e se prepara para a competição. Os dois se deitam no banco de supino, e Choi explica sobre o exercício, dando detalhes de como fazer do jeito correto. O soldado pergunta se não é apenas uma questão de força, e se o príncipe está com medo de perder. O homem então respira fundo, fazendo uma tremenda força, e percebe que aquilo na verdade é mais pesado do que parece, porém ele não pode falhar. Se dedicando ao máximo para levantar aquela barra, ele consegue completar uma repetição. O guarda que está na contenção pensa sobre o que deve esperar agora e olha para o príncipe, porém percebe que ele ainda está no meio do movimento. O soldado então tira sarro dele, dizendo que fingiu ser forte, mas está derramando lágrimas. Porém a feição de todos muda, percebendo algo incrível. Choi fez seu supino até a 10ª repetição. Ao terminar sua série, seu servo diz que foi incrível, e o soldado pensa que é inacreditável que ele tenha perdido uma competição de força. Choi afirma que no treinamento de aptidão física, o número de repetições depende do objetivo do treino, e diz que ele consegue levantar até 105 quilos de uma vez, o que impressiona a todos. Aquele soldado diz que é um absurdo, pois mesmo que ele tenha ganho a competição, aquilo é irreal. O chefe da inspeção então diz que estão saindo por hoje, porém isso não significa que o príncipe está fora de suspeita. Ele então continuará fazendo seu trabalho com todo o seu esforço. Choi, com um olhar confiante, afirma que fará o mesmo.
e pensa que de qualquer forma ele está fora de perigo imediato, e agora o irmão mais velho está ciente da doença do rei. O príncipe herdeiro diz que também irá se retirar e Choi deseja para que ele se cuide. Ele lembra que seu irmão mais velho disse que irá o ajudar na elaboração de seu livro e que no fim tudo acabou bem. Se dirigindo à sua esposa, Choi pede desculpas, mas a mesma diz que está envergonhada por não perceber a boa intenção antes. Enquanto diz que não irá deixar algo assim acontecer de novo, ele a abraça, o que a deixa extremamente envergonhada junto aos outros no local. Ela afirma que eles não podem fazer esse tipo de coisa ali e devem ir para o quarto, e Choi se envergonha mais ainda. Um dos membros da inspeção pede desculpas pelo que aconteceu e fala que irá assumir a responsabilidade. Porém, o chefe explica que não é como se eles não tenham ganhado nada. O chefe fala que entre aqueles dispositivos tem um item incomumente fino e oco que se parece com Shonton. Ele pergunta então se ele está aprimorando a Shonton para desenvolver uma nova arma de fogo, e que há um ano, durante o concurso de caça, ele viu claramente as verdadeiras intenções daquela besta. Aquele príncipe Jin Yang estaria criando o secretário da Constituição Corporal como um ato de piedade final? Isso é ridículo. Então o chefe diz que ficará de olho para descobrir o que ele realmente está escondendo. Enquanto o príncipe Jin Yang continua sua vida diária como de costume, após alguns dias chegaram notícias de que a forja retomou a construção dos dispositivos. E então 3 meses depois sua esposa surpreende Choi dizendo que foi ao médico e que ela está grávida. Ela disse que acha que engravidou naquele dia. Choi se lembra de uma conversa com um amigo no bar na qual ele dizia que não tinha tempo para malhar. Choi então afirma para confiar nele e que a vida de seu amigo mudaria caso se exercitasse. Porém o amigo fala que é besteira e não quer ser enchido por uma pessoa que nem casou até os 40 anos. Nosso protagonista então fala que tem 2 esposas e se lembra de sua barra e seu halter. Há alguns dias atrás essa era sua vida, porém agora ele seria pai. Choi levanta sua esposa pela cintura, questionando a informação com felicidade, e avisa que eles devem informar a sua majestade desta notícia, e a esposa diz que dá um imenso prazer o ver tão feliz. A esposa afirma que tem que dar à luz a uma criança saudável, então também quer aprender o secretário da construção corporal. Choi então inicia o treinamento de sua esposa com uma postura simples, pedindo para que ela inspire e expire. Ele pensa que alongar não é o suficiente para um parto seguro, e que após dar à luz a princesa herdeira faleceu devido à febre preural. É assim que a morte materna fetal acontece, porém ele pensa que usar para desinfecção pode ajudar muito. Alguém informa que eles têm um convidado, e um homem pergunta se ele chama aquilo de sojugori. O velho afirmou que não tinha a mínima ideia de que era possível produzir bebida destilada desta forma. Choi afirma que o design foi desenvolvido por ele, e que ele quer obter o álcool puro, por isso fez esta parte fina e alongada. O segundo príncipe pede para que lhe tragam todo o soju dentro de sua casa. Mais tarde, Choi entende que agora que a destilação está pronta, ele tem de verificar a pureza do álcool. Há 2 copos com o mesmo peso, mas um deles foi enchido com água até 80%. A densidade relativa do álcool é de 0,8, então se o álcool filtrado for mais pesado ou mais leve que a água, significa que ele fracassou. Os 2 corpos então começam a se ajustar na balança e atingem finalmente o ponto de equilíbrio, o que deixa os 2 muito felizes. A produção de desinfetante foi bem sucedida. Se passou muito tempo desde que nosso protagonista chegou à Era Joseon, ele frequentemente pensou que voltaria à Era Moderna se fizesse exercícios. Mas isso se tratava de algo de sua cabeça. Até se perguntou o que aconteceu no presente onde originalmente vivia, e embora muitas perguntas permanecessem, depois que sua criança nasceu, ele foi totalmente absorvido pela sua vida em Joseon. No palácio é comentado que o príncipe Jin Yang fez uma grande realização recentemente. O rei diz que ele distribuiu sabonete entre a população, enriquecendo o tesouro real, e inventou um desinfetante que ajuda com feridas. O que deixa Choi agradecido, porém afirma que ainda tem muito a aprender. Sujon afirma que ele não precisa ser tão humilde e que irá lhe dar 200 nians de prata como compensação. Há pouco tempo, o príncipe de Jin teve seu primeiro filho. Além disso, a princesa voltou à sua vida normal em uma semana, comprovando a eficácia do desinfetante. O rei afirma que de agora em diante o desinfetante será usado para tratar todas as mães e recém-nascidos. Ele se orgulha de seu filho, pois já chegou a pensar que ele era apenas um dedo dolorido. Mas Jin demonstrou ter amadurecido. Enquanto olha para ele, os olhos do rei foram se fechando aos poucos até ele apagar. As pessoas se desesperam em volta do rei, clamando para que um médico seja chamado. Este ano é março de 1438, e a doença de Sejong piorou subitamente. O príncipe herdeiro diz que a doença do rei piorou e felizmente ele se recuperou rapidamente, mas a inquietação permanece. Ao ser perguntado de como ele está agora, o mesmo diz que a sede o faz beber muita água, e sua visão piorou muito. Nem mesmo a decocção teve efeito positivo. Choi pergunta a seu irmão se o pai já comentou sobre os sintomas.
coisas como ver uma névoa e insetos ao redor. Isso é algo que seu avô mencionou um dia quando sofria de diabetes. Seu irmão fala que ele nunca mencionou tais sintomas, mas diz que é frustrante não conseguir ver coisas de longe. Choi afirma que neste caso ainda não é tão grave e que esse sintoma pode ser consequência de excesso de trabalho. Porém, ele pensa que eles não podem ficar tranquilos, pois com esse tipo de doença, se nada for feito, será como na história, e daqui a um ano o grande rei Sejong perderá a visão devido a complicações. Ao comentar que o aniversário da mãe é neste setembro, ele afirma que irá criar uma oportunidade para mudar a mente de seu pai neste dia. Seu irmão pergunta que diabos ele está planejando fazer no banquete real dela. E Choi explica que em secretário da construção corporal há 3 exercícios que usam pesos pesados. O agachamento, supino e o levantamento terra são chamados de Big Three Exercise. No banquete de aniversário de sua mãe, ele irá realizar um total de 375 quilos nos 3 exercícios. O príncipe herdeiro pergunta se isso não é ridículo, pois os guardas do palácio que foram ordenados a tentar não conseguiram levantar nem ao menos 225 quilos. Choi afirma que no momento ainda não consegue levantar esse peso, mas certamente irá ter sucesso pelo bem de seu pai. O irmão diz que se essa é a vontade dele, irá fazer de tudo para ajudar, e Choi afirma que quer criar um livro que seu pai ficará satisfeito. Seu irmão, porém, diz que ele também deve se dedicar aos estudos, o que faz Choi ficar confuso. O irmão diz que já que ele escreveu um livro, ele deve incorporar o conteúdo de todos os 13 clássicos. Choi tenta manter a postura, mas pensa que está ferrado para fazer isso. Porém, aquilo é para salvar o grande rei Sejong. Então, por fim, Choi diz que seu irmão pode contar com ele, e que quando atingir os 375 quilos no Big Three, eles irão levantar o tópico do livro na frente de seu pai e garantir que ele experimente seu método. Os dois então bridam pelo bem-estar de seu pai. Choi pensa que agora vai assumir algo realmente louco, pois aumentar em alguns por cento em 6 meses já é algo questionável. Mas mesmo que ele tenha sucesso, este corpo carregado de gordura não será um argumento convincente. Ele acredita então que para mostrar seus músculos em todo esplendor precisa perder cerca de 3 quilos de gordura. E o melhor jeito para queimar calorias nesta era é a caminhada. Ele espera que o potencial ilimitado deste corpo seja útil. Já em sua casa, ele lê os livros que seu irmão pediu enquanto pensa sobre sua rotina exaustiva. Enquanto pensava em desistir, ele imagina o que o seu irmão iria lhe dizer. Choi entende que não pode ter reclamações neste momento. Com sua refeição na mesa, a esposa pergunta se aquilo é aceitável para ele. Ela explica que aveia é algo comido para encher o estômago, e Choi afirma que tem de se provar no aniversário de sua mãe. Enquanto fala sobre sua gordura extra, ele afirma que irá comer até que sua piedade filial seja provada. A esposa diz que não consegue entender a ambição de seu marido, e que com medo do colchão mole ficar sem graça sem tempero, ela o salgou. Respeitando a decisão de seu marido, ela pergunta se sua serva está ali, e pede para levar embora a mesa que foi servida e trazer uma nova, afirmando para se certificar de nunca adicionar tempero à comida de seu querido enquanto ele chora. Após mais uma sessão de corrida na floresta, mais treinamentos de deadlift, escaladas e leituras, Choi em cima de uma montanha pensa que o tempo voa rapidamente. O dia do banquete de aniversário da rainha Soon chegou. Um homem faz uma apresentação ficando de pé em cima de um cavalo. Soon fica feliz dizendo que o talento para equitação do pequeno Go atingiu um novo nível. O rei também aparentou estar feliz, mas na verdade, ele estava bem triste com a situação que sua visão se encontrava. O príncipe herdeiro diz que a vez do nosso protagonista é a última e todos pensam que ele vai se exibir como artistas de rua. Choi pergunta se ele mencionou o livro e o primeiro príncipe diz que quando falou à princesa que ele levanta 112 quilos, ela não acreditou. Então pede para que Choi siga com o plano, pois o pai certamente mostrará interesse no livro. O príncipe então diz com seriedade que isso é algo que realmente quer de seu irmão. Durante a festa de aniversário da rainha Soon, a vez do príncipe Jinian se apresentar chegou. Ele se agacha e parabeniza sua mãe pelo aniversário, pois o fato dele existir naquele mundo é tudo graças à bondade divina do rei e de sua majestade a rainha. Com isso em mente, ele criou o secretário da construção corporal, o que significa a disciplina saudável para o autoesclarecimento e o desenvolvimento de um corpo em forma. O rei pergunta a Yu o que é aquele objeto de ferro enorme atrás dele e o que ele está tentando mostrar. Choi diz que preparou algo pequeno apenas para retribuir a sua bondade. E enquanto segura a barra, ele fala que está sobrecarregado com inúmeras emoções. Ele retira seu manto mostrando seu corpo excepcional e fala a todos que o que eles estão vendo hoje é algo concedido por ambos os seus pais. No aniversário de Soon no ano de 1438, a cerimônia que alterou o curso da história se desenrola agora. Os soldados ficam pasmos dizendo que nunca viram um corpo assim em toda a sua vida e se questionam se este é o príncipe que conhecem. Choi então diz que irá começar e todos se perguntam o que ele irá fazer. Ele deita no banco de supino com os pesos e começa a fazer repetições. Por mais uma vez ele surpreende os outros e continua a fazer as suas repetições uma após a outra. Os soldados não entendem de onde ele tirou toda essa força. Então a série de supino termina com sucesso. Choi diz que uma das atividades importantes em seu livro é este exercício chamado supino.
Através dele pode-se treinar o peito, o ombro e os braços. A rainha aplaude, mas diz que não entende o que acabou de ver e pergunta quanto aquilo tudo pesa. Choi afirma que a barra pesa 24 kg e os pratos cilíndricos combinados cerca de 144 kg. Ao todo o peso é de 168 kg, o que deixa o rei e a rainha impressionados. Choi então apresenta seu próximo exercício, o agachamento. O exercício envolve elevar uma grande barra nos ombros e usar o poder das pernas para sentar e levantar repetidamente. Esta técnica não treina apenas as pernas, mas também os glúteos, a cintura e o abdômen inferior. A rainha se desespera dizendo para seu filho parar com isso imediatamente. Porém, o segundo príncipe não dá ouvidos e diz que agora irá fazer os agachamentos. Ele retira a barra do apoiador e a descansa sobre seus trapézios com a técnica low bar. Choi então agacha como nunca tinha agachado. Ele se concentra na fase excêntrica e junta todas as suas forças para fazer a concêntrica. E finalizamos o seu movimento com 204 kg. A rainha se surpreende de que seu filho conseguiu se levantar. E o rei pede para que seu servo chame um médico, perguntando se aquilo é mesmo possível para o corpo humano, porém seu servo também não sabe. Mas esse espetáculo parece estar relacionado com a chamada disciplina saudável. Choi então apresenta a última atividade, que é chamada de levantamento terra, e para isso é usada a maior barra de ferro. Todos ficam loucos com o que foi dito e o príncipe herdeiro decide se intrometer na conversa de seu pai. Ele diz que está preocupado de que a cintura de Il possa ser lesionada. Com a permissão do rei, ele afirma que irá tomar algumas medidas de precaução, colocando assim um cinturão em volta do core de seu irmão. Por um breve momento os dois se olham com receio, pois agora o peso é de 240 quilos. Choi diz ao seu pai e mãe que já que eles o concederam um corpo capaz de usar tal poder, ele continuará a cuidar dele adequadamente e cumprir os seus deveres. Os membros da inspeção comentam entre si que o príncipe deve ter perdido a cabeça e ido à loucura. Choi afirma que poderia ter lidado com mais peso do que isso, porém para o seu corpo atual este peso é avassalador. Embora a faixa na cintura facilite um pouco este plano, ainda é totalmente absurdo. Alcançar 375 kg nos exercícios do Big Tree em apenas 2 anos. Por fim, ele pensa que aquilo não pode ser evitado e que não tem escolha a não ser usar o levantamento terra no estilo sumo. Ele então se prepara respirando fundo e fixa suas mãos contra a barra, começando assim o trabalho de levantamento do peso. Todos percebem que aquela barra está subindo e se perguntam se é realmente possível que esta massa de ferro seja levantada por apenas uma pessoa. Enquanto sobe o peso, suas mãos começam a sangrar. Porém, Choi não desiste e termina o seu movimento com perfeição. A pressão da rainha baixou enquanto o rei se manteve impressionado. O príncipe deixa a barra cair, fazendo com que o chão do local se quebre, resultando em um incrível espetáculo para todos. As pessoas ficam de boca aberta com o que acabaram de presenciar e a rainha se prepara para tomar uma atitude. Ela se levanta com uma cara séria e o rei não entende o motivo. Se dirigindo a seu filho, ela vai verificar sua mão, que se cortou durante o movimento. Ela diz que ele tem usado esses ferros diariamente por 2 anos e agora suas mãos estão assim, perguntando o que ele quer dizer com essa conversa de piedade filial. Ver ele treinar seu corpo neste extremo faz suas lágrimas fluírem incessantemente. As mulheres no local se compadecem dos sentimentos da rainha e começam a chorar também. Um homem diz que sabe que aqueles que dominam as artes marciais podem mostrar músculos visíveis no abdômen, mas ter uma textura tão distinta é incrível. O rei afirma que de fato ele provou pessoalmente o regime de seu livro e mostrou um trabalho duro. Porém fala que tem uma coisa a perguntar, questionando então o propósito da disciplina saudável que ele mostrou nesta ocasião. Choi afirma que é para se estabelecer e preparar perfeitamente o corpo que ambos lhe concederam. O rei pergunta se levantar aquele peso de hoje seria o padrão, pois neste caso ele teria medo de que suas instruções possam perseguir os mais fracos. Choi explica que não é nada assim, pois ele começou essa disciplina para se livrar da gordura no seu abdômen e sua força aumentou naturalmente no processo, e que em apenas 3 meses seus membros se movimentam suavemente e sua fadiga desapareceu. Sejong diz que sabe que ele, juntamente ao príncipe herdeiro, autoraram um livro sobre isso e afirma que irá ler e distinguir o certo do errado, comentando que depois eles irão discutir o secretário da construção corporal no palácio, o que deixa Choi extremamente feliz. Além disso, o rei afirma que o título real de Grande Príncipe Jin Yang já não parece satisfatório, pois ele inventou uma disciplina e a levou ao seu ápice. Ele sugere adicionar Su de Suyambu em seu nome. Seu nome agora será Grande Príncipe Suya. Em seus aposentos, o rei percebe que o livro é verdadeiramente extraordinário e questiona, pois mesmo que fosse ajudado até então, Jin Yang não era tão sábio assim. O príncipe herdeiro disse que também leu o livro e ficou maravilhado. Ele simplesmente compilava o regime que o criou nesses livros. Diferente de outros livros, há um diagrama que ele colocou especificamente no final do volume 1. O rei então diz que irá checar. Ele lê sobre as mudanças nos hábitos alimentares e no corpo das crianças que o príncipe fez o registro. Lá está dito que se cozinhar arroz com 6 kg de grãos, um adulto pode comer por 10 dias
dias enquanto crianças podem encher seus estômagos 2 vezes mais. Por outro lado, o excesso de comida resulta em gordura excessiva e uma colher de óleo de gergelim todo dia transborda os corpos das crianças de força. Enquanto isso, uma pessoa com estômago cheio ganha mais de 300 gramas de gordura excessiva em um mês. Após ler aquilo, o rei pensa sobre a gordura excessiva e olha para sua barriga. Do outro lado do palácio, Shoi pergunta ao seu irmão mais velho sobre a resposta de seu pai. E o príncipe herdeiro responde que ele decidiu dar uma chance ao secretário de construção corporal. Shoi afirma que já está totalmente preparado, e que como é o primeiro dia ele apenas explicará a postura, porém o príncipe herdeiro corta a sua animação, afirmando que com os assuntos nacionais transbordando foi sugerido esperar por um dia propício antes de continuar com as discussões. Shoi pergunta que dia é esse, pois se demorar muito sua visão se deteriorará até a cegueira. Ele então cita um ditado que diz que a parte mais difícil de um estilo de vida saudável é começar, e se o grande rei não vier até ele, não vai ter escolha a não ser visitá-lo por si próprio. Shoi então sai correndo e o primeiro príncipe diz para esperar por ele. Os guardas afirmam que existem regras no palácio e diz para ele se levantar. Porém o príncipe está convicto e diz para eles o expulsarem com toda a sua força física se puderem, sendo levado então por 3 dos guardas. De repente o rei aparece perguntando o que está acontecendo ali. Ele se depara com o segundo príncipe ajoelhado com o seu livro. Sejong diz que eles estão causando distúrbios no palácio real à luz do dia e pergunta se eles esqueceram de sua dignidade. Shoi então se dirige ao seu pai e diz que há algo que precisa ser discutido. O rei fala que se é sobre o secretário da construção corporal ele já leu e avisou que iria experimentar quando tivesse tempo. Porém seu filho afirma que a abordagem correta para o secretário da construção corporal é começar o quanto antes e fazer consistentemente. Os dois então se encaram com essa dualidade de pensamentos. Sejong perguntou se o segundo príncipe escreveu o livro suspeitando que ele tinha uma doença. E Shoi afirma que se intrometeu pois os sinais estão aparecendo e o livro diz que a coisa mais adequada é tratar a doença antecipadamente. O rei então pergunta a seu médico quais sinais de doença ele tem e o mesmo informa que ele apenas transpira profundamente e bebe muita água. Shoi pensa que é óbvio o motivo do rei ter trazido seu médico e Sejong o usa para dizer que não tem sinais. Nosso príncipe pensou que ele deve ter lido o diagrama do livro e ficado contemplando seriamente sua doença. A questão é que ele apenas odiava fazer exercícios. Portanto, tudo o que precisa ser feito é dar um empurrão. Shoi então diz que considerando os sintomas ele acredita que pode ser diabetes tipo 2. Ele afirmou que tentou colocar seu corpo em uma condição similar, fazendo com que todos ficassem surpreendidos. Porém, na verdade, ele nunca se colocou em uma situação como essa. Diabetes é uma doença onde o excesso de Yang Qi destrói o corpo e, como sabemos, o açúcar também é usado como medicina para repor o Yang Qi. Portanto, consumir muito xarope de grãos ou caramelo pode causar diabetes temporária e, como resultado de experienciar isso, ele frequentemente ficava extremamente sedento e bebia um balde de água. Além disso, sua visão frequentemente escurecia devido ao cansaço excessivo e ele adormecia no local. Ao ouvir todas essas informações, o rei se identifica. Por sua vez, Shoi pergunta se esses sintomas são os mesmos que seu pai experienciou, mas na realidade estava mentindo quando disse que já se colocou nessa situação. Ele apenas ressuscitou os conhecimentos do mundo moderno. Além disso, para convencer o grande rei, ele deve poder mentir. Porém, sem saber, ele acabou enganando até mesmo o seu irmão. O rei pergunta quanto tempo demorará para ele curar sua doença se dominar o secretário da construção corporal. E o príncipe afirma que levará 5 dias. Diante a isso, o rei aceita e diz que se não melhorar em 5 dias, irá o acusar de crime por enganar o rei. No campo de treinamento, o segundo príncipe afirma que o seu pai precisa montar o cavalo um pouco mais rápido. O rei pensa que todo o seu interior ficará torcido. E o segundo príncipe diz que ele não deve abaixar o seu corpo. Sejong pensa que seu filho está sendo muito rígido com ele e se pergunta por quanto tempo terá que continuar com isso. Shoi avisou que como já se passou 1 hora, eles podem encerrar e o seu pai ficou feliz. Porém, ele estava apenas falando do aquecimento. Enquanto faz agachamentos, Shoi diz ao seu pai que ele deve exalar quando estiver exercendo sua força e inalar quando estiver relaxando. Ele diz que fazer 24 repetições é o suficiente e que ele apoie firme suas costas contra o banco, observando também a largura das pernas e inclinando o corpo para frente. Um servo de Vossa Majestade diz que está na hora da refeição real e o rei pede para que traga até ele. Porém, aquilo é apenas uma refeição pequena e sem graça, o que deixa o rei extremamente infeliz. Enquanto come, ele pensa que essa textura de arroz é horrível e que comer ração de cavalo é melhor do que isso. Ele então bate a sua colher contra a mesa e pede para que tragam um chefe real imediatamente. O servo disse que irá chamar e o rei fica cada vez mais irritado, dizendo para levar aquilo embora de sua mesa e chamando a comida de nojenta. Ele pergunta onde foi parar a carne na sopa e por que há apenas tofu e fatias de rabanete. A única peça de carne não tem nenhuma gordura e ele nem consegue
consegue comer. Enquanto pede para jogar para os cavalos, Choi entra no salão com uma cara amedrontadora, perguntando se a comida não está de acordo com o paladar de seu pai. Ele disse que montou essa refeição especialmente para ele, pois para controlar os níveis de açúcar ambos o xarope de grãos e mel foram removidos. E o arroz integral germinado mantém a sensação de saciedade por longo tempo, além de que o tofu é um substituto útil para a carne. Sejong, enfurecido, diz que aquilo não é nada delicioso. Choi então pede perdão para seu pai pelo que irá dizer, mas pergunta se ele já não concordou absolutamente em seguir suas palavras pelos próximos 6 meses. Ele disse que aprendeu nos Analectos que um homem sábio considera promessas tão altas quanto a sua vida, e diz que está disposto a fazer o inimaginável por uma promessa assim, perguntando se o rei não pode cumprir nenhuma tão simples como essa. Sejong começa a comer calado e se questiona a quem ele puxou para ser tão cabeça dura. Já em seu quarto, ele escreve em um pergaminho com seu pincel enquanto sua mão treme. Ele diz a um servo que moveu o pincel incorretamente e então deve pedir para a fábrica enviar um novo. Sejong pensa que depois que começou a fazer os levantamentos de peso não tem força nem para segurar o pincel. Ele afirma que já se passaram 2 semanas desde que ele está fazendo isso, mas ainda não sabe o significado. Sua barriga então começa a roncar e ele pede para que alguém lhe traga alguma coisa. Porém o olho de Choi espreita pela porta, fazendo com que o rei quase morra de susto. Ele pediu desculpas a Vossa Majestade e disse que imaginou que algo estava errado quando ele parou entre as suas palavras. Sejong então diz que ele pode ir e pensa que este maldito pode aparecer até em seus sonhos. A vela se apaga e o rei se prepara para dormir. Ele pensou que não conseguia cumprir suas obrigações por causa daquele moleque e que se não tivesse prometido teria parado há muito tempo. A noite cai e os servos que guardam a porta do rei ficam surpresos. Eles pensam que isso é grave, pois o rei mandava normalmente os servos saírem pois roncava, e que há apenas 2 semanas ele não conseguia ao menos respirar se virando o tempo todo. Porém agora o rei está dormindo com qualidade e em seus sonhos ele se imagina treinando e com um corpo bonito, o que o deixa muito feliz. Finalmente chegou o resultado de um mês do secretário de construção corporal. Choi pergunta quem está ali e percebe que tem uma pessoa dormindo. O homem se pergunta o que é agora e começa a alucinar com o segundo filho do rei. Ele conversa com seu boneco e comenta sobre o prazo de produção da esfera armilar. O homem então, com um sorriso esquisito, pergunta ao boneco se sua majestade irá lhe expulsar quando o relógio d'água de alto toque estiver pronto. Dizendo que sabia, ele pergunta se não era ele o objeto do rei, e questiona onde sua vida começou a dar errado enquanto ri. Em meio às suas alucinações, Choi o corta, fazendo perceber que tem mais uma pessoa no ambiente. Ele pede desculpas por mostrar um lado desfavorável de si e questiona o motivo de sua presença. O segundo comandante, deputado Jang, é um gênio que saiu de um escravo para ser promovido muito rapidamente à função de um funcionário de terceiro ranking, como um engenheiro real que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de Joseon. Mesmo nos tempos modernos, ele é frequentemente mencionado como um excelente cientista, mas de alguma forma sua imagem pareceu diferente do que imaginava. Enquanto pensava se os cientistas eram mesmo assim, Choi diz que gostaria que ele fizesse algo para ele, e entrega uma ordem real de Sua Majestade o Rei. Ao ouvir a palavra ordem real, o cientista entra em total desespero. Choi pede para ele se acalmar, pois ainda nem chegou no ponto principal. Ele pergunta se o cientista sabe sobre o regime do secretário e da construção corporal, e Jang afirma que o viu desempenhar em primeira mão, lembrando de que aquilo era realmente incrível. Choi diz que isso irá agilizar a conversa, pois Sua Majestade está aprendendo a técnica, mas o problema é que os dias estão ficando frios e ele não pode sair. Ele então gostaria de solicitar que ele crie algo que possa o fazer sentir como se estivesse correndo em um campo mesmo estando dentro de um quarto. Jang diz que este dispositivo é algo que ele nunca fez em toda a sua vida, então precisará de um tempo para entender. E como ele tem uma montanha de trabalho atrasado, pode ser que só consiga fazê-lo após alguns anos, o que faz Choi pensar que fazer uma esteira pode ser difícil. Ele então diz que terá de encontrar uma maneira melhor, pois Sua Majestade está sofrendo muito com suas técnicas. E pensando na dor que o rei já está passando, pode ser que seja cedo demais para ele usar o dispositivo de degraus. Jang pergunta se o regime proposto pelo príncipe não tem a intenção de deixar o corpo saudável, e Choi afirma que os pesos aumentam de acordo com o nível, havendo muitas vezes em que sentiu dor em seus braços, pernas e em seu estômago, e mesmo agora aquela época lhe faz tremer. Ao pensar que o método do príncipe é angustiante, ele diz que gostaria de recusar se fosse por ele. Porém parece não ter escolha a não ser fazer rapidamente por ser uma ordem real. Ele então diz que irá fazer o rascunho imediatamente e pede para que o acompanhe, mas o príncipe por sua vez questiona se ele não iria demorar anos. Jang explica que se fizerem com madeira como na imagem, ela se quebrará rapidamente, mas se fizerem com uma placa de aço, ela será muito mais pesada. Então o engenheiro faz um desenho de algo semelhante a uma roda de hamsters e Choi pensa que faz sentido. O príncipe pergunta se irá levar um mês, mas Jang afirma que se não tiver decorações extravagantes, 10 dias serão suficientes. Choi fica impressionado com o tempo, perguntando sobre os trabalhos que ele tem, mas Jang afirma que como é uma ordem real, ele tem que trabalhar duro. Esta não era sua real intenção, porém para o príncipe estava tudo certo. 10 dias depois, Choi apresenta o dispositivo
dispositivo de degraus ao primeiro príncipe. Ele diz que é um alívio poder fazer exercícios dentro do palácio, mas está preocupado pois o pai é o primeiro a usar. Choi então diz para não se preocupar porque ele já testou e não tem nenhum problema com o funcionamento. Seu irmão diz que seria bom se todos fossem como ele, mas seu pai ainda é um iniciante e ele ficaria mais tranquilo se alguém que não treina testasse antes. O segundo príncipe então sorri e diz que tem alguém perfeito para isso. O irmão do protagonista pergunta se ele está falando dele e que não deve ficar fazendo piadas assim. Ele fala que não sabe sobre os outros, mas que se assemelha ao pai no sentido de detestar exercícios. Porém, os discursos não adiantaram e o primeiro príncipe foi posto na roda para correr. Nosso herói diz para ele continuar correndo, pois apenas passou um quarto da hora. Mais tarde, então, o primeiro príncipe pergunta o motivo de também ter que fazer supino. E o segundo diz que alguém com uma boa aparência como a dele não estar preparando o corpo é uma pena, então deve fazer mais repetições. Pensando que seu irmão quer o massacrar, o primeiro príncipe reclama enquanto faça o exercício. Porém, Choi pede por mais repetições mesmo com seu irmão se queixando muito. Mais tarde, o primeiro príncipe pede para ele ser honesto, pois fez 12 repetições de agachamento antes. Então pergunta se seu irmão está tentando o enganar aumentando o número. Choi afirma que seu método de cálculo muda dependendo de como os músculos se parecem e pede para que ele mantenha a posição correta. Ele informa que os joelhos de seu irmão cederam de novo e que suas costas estão muito inclinadas para frente. O primeiro príncipe chora pedindo para seu irmão gentil voltar, mas Choi afirma que ele pode ser um espírito maligno pelo bem do corpo de seu irmão e irá considerar que ele estará se comportando e preparando o corpo agora. Em meio a halteres, um grito ressoa pelo palácio. O rei corre na roda de madeira e o segundo príncipe afirma que faltam apenas 15 minutos. O grande rei ficava sem fôlego ao correr por apenas 15 minutos no começo, mas agora até mesmo uma hora era fácil. Seu irmão também, que no começo só conseguia fazer 12 repetições no supino, mostrando que o talento dessa família é inquestionavelmente de outro nível. O segundo comandante interino também teve um papel considerável. Já é excelente que ele tenha feito o dispositivo de degraus com a tecnologia desta era, mas ele solicitou um estudo de campo para encontrar áreas de aperfeiçoamento. Choi se questionava que a imagem dele era diferente comparada à da história, mas como esperado do maior cientista de Joseon, ele tem um senso extraordinário de responsabilidade. Pessoas comentam que o rei perdeu muito peso recentemente e estão preocupados se ele ficou doente ou algo assim. Um dos homens diz que Sejong ficou tão cansado de se exercitar com o grande príncipe Suyan que colocou os assuntos políticos em segundo plano. É da natureza de sua majestade aprender qualquer novo assunto de estudo e o grande príncipe está fazendo bom uso deste traço. O servo afirmou ao primeiro príncipe que todos estavam falando disso e que não falou a sua alteza para não o deixar preocupado. O primeiro príncipe diz para não falar coisas assim, pois ele também perdeu gordura extra desde que começou a se exercitar e seu pai está passando pelo mesmo. O médico então pergunta se o sintoma da diabetes também não é a perda de gordura rápida. E todos começam a discutir que não conseguem acreditar nesta situação de que o regime para o corpo saudável na verdade prejudica a saúde. Eles dizem que devem fazer uma reprovação pedindo para sua majestade parar pelo menos por um dia. O rei então aparece perguntando o motivo de estarem fazendo tamanho alvoroço. E todos se surpreendem com a nova aparência do rei. Ele então pergunta novamente, porém demonstra uma aura totalmente diferente com o corpo muito mais saudável e imponente. Choi avisa que o médico não precisa se preocupar, pois de acordo com os registros da clínica real, ele está suando muito mais e a quantidade de água consumida diminuiu. O médico pergunta o que acontecerá se for realmente um sintoma, e Choi avisa que eles estão apenas na metade dos prometidos 6 meses. Ele então pede para que seu irmão espere e veja porque os músculos não traem. Com calos em suas mãos, o segundo príncipe pensa que o tempo está passando muito rápido e sua vida no século 21 parece apenas um sonho agora. De repente, uma pessoa se aproxima falando com o grande príncipe. Se tratava do chefe de inspeção que o incriminou. Ele fala que o príncipe entrou no escritório novamente antes do sol nascer esta manhã. E Choi pergunta o que um inspetor-geral faz ali tão cedo. O chefe diz que sua majestade se queixa de fadiga e tem menos tempo para se envolver em assuntos políticos, então veio ali para aliviar o fardo do rei. Choi sorri dizendo que ele está trabalhando duro e que os dois querem proteger a saúde do rei. E pergunta se o inspetor tem algum plano de se comportar e preparar o corpo. Por sua vez, o chefe da inspeção fala que infelizmente tem muito trabalho a fazer e como um funcionário ele não pode pensar apenas em sua segurança. Choi diz que não é tão bem versado quanto o inspetor quando se trata de assuntos do setor público, porém se ele passar 2 horas se exercitando poderá se dedicar ainda mais em suas 22 horas restantes. Porém o chefe diz que pode ser o contrário, com 22 horas de serviço sendo arruinadas por essas 2 horas. Por fim diz que só deseja o melhor para a saúde de vossa majestade. Enquanto anda pela neve, informa que os 6 meses que ele prometeu estarão terminando em breve. A Inspeção Geral é uma organização que investiga a conduta inadequada de todos os oficiais do alto escalão e os denuncia. Impeachment com base em boatos. Oficiais de alto escalão podem ser impugnados apenas com base em rumores. Não requerendo evidências para uma afirmação, está tudo bem não fornecer qualquer base para suas alegações. Eles seguiam apenas os princípios e eram objetos de
de medo para os oficiais. Um dos inspetores diz que amanhã é finalmente o dia do treinamento militar, e que o chefe deve tomar uma decisão agora. Todos os membros da inspeção foram até o rei e se ajoelharam pedindo para que ele reconsiderasse. O rei, por sua vez, perguntou o que os trazia ali com tanta pressa. O chefe pede para que ele pare com o regime secretário da construção corporal. Todas as disciplinas podem levar um tempo para dominar, no entanto, a gravidade do assunto é diferente, pois os deveres políticos são mais importantes que tudo. Mesmo que ele nunca tenha negligenciado seus deveres políticos devido aos exercícios, o chefe da inspeção fala que o rei deve dar o exemplo. Eles afirmam estarem preocupados que ele esteja apenas aprendendo uma disciplina estranha e indo contra os princípios estabelecidos. Com um olhar sério, o rei diz que o problema do inspetor é afirmar apenas os seus princípios e às vezes ele se pergunta se isto é lealdade ou um desafio. O clima fica tenso e o rei questiona sobre os princípios ditos, informando que a razão dele é aprender o secretário da construção corporal é para melhorar seu corpo e dar o exemplo no treinamento militar. Dentre os soldados, um afirma que é muito perigoso, pois o treinamento militar é uma lei criada pelo grande rei Taejo. Um outro diz que se ele não for bom em montar cavalos, poderá correr perigo, seguido por outro que afirma que mesmo os jovens levam um ano para atirar com uma flecha em cima de um cavalo em movimento. Mas Sejong se mantém determinado, dizendo apenas para que um dos guardas reais fique ao seu lado para prevenir acidentes. O inspetor-geral se prepara para dar mais um palpite, porém é cortado pelo rei, que diz que se ele der o exemplo no treinamento militar, a eficácia do treinamento da construção corporal será comprovada. E então, naquela hora, ele espera que todos façam pelo menos metade do que fez. Nosso vídeo termina aqui. Se você quer a continuação, ativa o sininho. Fui.